Olá, eu sou a professora Nila Mara, sou psicóloga e especialista em educação. Preparamos para vocês 4 videoaulas que ilustram conteúdos da disciplina de Psicologia da Infância e da Adolescência. O primeiro vídeo apresenta o comportamento de um bebê quando ainda não possui a noção de objeto permanente. Peraí, olha ali procurando. No vídeo, o bebê está em companhia de familiares que lhe mostram, através de um celular, a imagem e a voz de sua mãe. Observe as reações da criança quando consegue ver e ouvir a mãe e quando a mãe sai de seu campo perceptivo. Você tá chorando por quê? Por quê? Não é pra chorar. Mamãe não é pra você chorar, tá bom? Não chora, mamãe. Tira pra ver, ele chora, quer ver? Tadinha, Natália. Tá com saudade da mamãe. Como a psicologia da infância explica o comportamento da criança no vídeo? Como podemos ver nesse vídeo, o bebê, que tem aproximadamente 4 meses, chora quando tiram da visão dele, do campo de visão e de audição, a imagem do que parece ser sua mãe falando com ele. É importante que a gente saiba que a criança em seus primeiros meses se expressa basicamente de modo sensorial e motor, mas com o passar do tempo adquire outras competências para compreender a realidade. É para isso que ele necessita ter algumas noções. Uma delas é a noção do objeto permanente. Essa noção é que vai permitir que ela entenda que a mãe permanece existindo, mesmo estando ausente de suas funções visuais e auditivas. Portanto, nessa fase ela ainda não tem. Isso vai ser desenvolvido alguns meses depois. E isso varia de criança para criança, nessa idade exata que essa noção é desenvolvida. Mas sem essa noção, a criança entende que a mãe, na verdade, não apenas saiu de seu campo visual ou auditivo. Ela entende que ao sair da sua visão, sua mãe não existe mais. E é por isso que ela chora. É um sofrimento muito grande para essa criança. Pode ser a mãe, pode ser o seu objeto que ela está brincando. Enfim, o sentimento é de não existência daquele ser ou daquele objeto. Se observarmos, o sentimento é oposto quando a mãe retorna ou quando a criança consegue ter acesso novamente ao objeto desejado e que lhe foi tirado. O sentimento é de imensa alegria, pois agora ela passa a perceber que a pessoa realmente existe e isso a deixa muito satisfeita. O sentido é de que a pessoa não simplesmente voltou a estar perto dela, mas que voltou a existir. Podemos observar também que algumas crianças não manifestam esse comportamento de choro ou de irritação quando isso acontece, quando o objeto ou a pessoa querida se afastam. Isso apenas quer dizer que ela não estava atenta ou que ela realmente ainda não se deu conta ou que já adquiriu essa noção do objeto permanente, porque ela sabe que a mãe voltará, ela sabe que terá acesso ao objeto. Nesse sentido, ela pode até buscar encontrar essa mãe, procurando, virando a cabecinha para o lado, para o outro, se for um objeto, procurando o objeto atrás de outro brinquedo, atrás de uma almofada. Por isso ela não chora, mas isso depende da idade da criança, da fase que a criança está. Para Piaget, esses 2 primeiros anos de vida são absolutamente essenciais porque a criança percorre uma complexidade de evolução absolutamente inimaginável. Para dar conta desta ideia, alguns conceitos são essenciais, notadamente o conceito de objeto. Tudo leva a crer, segundo as informações de Piaget, que quando a criança nasce, ela não tem clareza de que no objeto no universo na qual ela se encontra, há objetos e que ela, inclusive, é um objeto entre esses objetos. Por isso, ela precisa construir a noção de objeto. E, nesta construção, uma fase essencial que chama a fase do objeto permanente. O que é o objeto permanente? O objeto permanente é aquele objeto que, embora eu não veja,
sei que ele ainda existe. Ou seja, atribuição de existência do objeto, apesar de estar fora do meu campo perceptivo. Isso a criança constrói por volta de 9 meses de idade. Então imaginem, digamos, o salto de qualidade da inteligência, né? Num primeiro momento é como se a criança acreditasse que só existem as coisas que ela vê, ou seja, que ela é o centro do universo de uma certa forma e que o mundo existe em função da sua percepção, e ela vai, pouco a pouco, entendendo que o universo tem uma objetividade própria e que independe da sua percepção. Daí a compreensão que ela tem de que, embora não seja visto, esse objeto ainda existe e, portanto, eu posso... Como eu disse anteriormente, a noção de objeto permanente, ela é desenvolvida por volta dos 9 meses, 10 meses, depende muito de cada criança, de cada desenvolvimento. Não é uma idade rígida. Como os adultos devem agir nessa situação? Uma situação em que a criança chora por conta da ausência da pessoa ou de objeto querido. A primeira coisa é saber que essa é uma situação que, apesar de gerar muita angústia, é natural para a criança. Sentir a dor da não existência do objeto de amor, seja os pais ou algum brinquedo, a ajudará a conhecer os sentimentos de frustração, de abandono e saber lidar com eles futuramente. Cada criança pode manifestar sua maneira de reagir nesta situação. Portanto, cada pai, cada mãe, cada educador, educadora, também deverá descobrir a melhor maneira de agir com a sua criança. Todavia, o que devemos sempre ter em mente é que a gente não pode deixar de respeitar a criança. Distraí-la enquanto os pais se ausentam é uma forma muito tranquila para alguns pais, pois isso diminui o sentimento de culpa pela sua ausência. E esse realmente é um sentimento muito forte nas mães e em alguns pais. Fazê-la vivenciar esse sofrimento, essa sensação de perda, essa frustração e essa alegria do retorno é importante. São momentos fundamentais para o seu desenvolvimento. Mesmo que nesses primeiros momentos ela possa chorar muito, ficar muito irritada, mas ela perceberá que com o passar do tempo os pais voltarão e ela terá novamente acesso aos objetos de amor. Isso lhe dará mais segurança e ela irá chorar menos e até talvez nem chorar nas próximas vezes que isso acontecer. O que os pais e cuidadores devem evitar fazer nessas situações? Primeiro, é importante saber que, por mais que seja natural, esse é um momento de sofrimento. Não podemos nos esquecer disso. Além disso, só porque é bonitinho ou divertido ver a criança chorar, não faz sentido criarmos situações em que a criança seja exposta de propósito várias vezes a esta situação, como a gente pode ver no vídeo. Ameaçar, dizendo que vai embora, ou se esconder repetidas vezes só para ver a criança chorar também não é uma coisa muito simpática, não é uma coisa muito adequada. Contar histórias de que os pais não vão voltar mais, fazer esse tipo de brincadeira jocosa com as crianças também não é adequado. Gritar ou bater para que a criança pare de chorar, isso só aumentará os sentimentos de abandono e de frustração. Rir também da criança enquanto ela chora pode gerar nela uma confusão muito grande. Afinal, ela está sofrendo e alguém ri. A criança pode ficar muito confusa nesse momento. Então, é melhor a gente evitar essa situação. Quando o bebê desenvolve a noção do objeto permanente, ele está se apropriando da realidade através de uma inteligência não verbal. Lembrem-se de que no período de 0 a 2 anos, os bebês aprendem muito e devemos estimular suas possibilidades de desenvolvimento com afeto e uma boa orientação. Bons estudos e até o próximo bloco.